Vamos agora para a nossa atividade de estudo em casa, volume 2. Hoje nós vamos para a última atividade do volume 2, que é a atividade 16, certo? Diz o seguinte: reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. Caro aluno, além da pontuação, outros recursos podem ser explorados no texto para a construção de seu sentido. O uso, por exemplo, de recursos morfossintáticos, como uma palavra no diminutivo, pode indicar desprezo, ironia ou até mesmo carinho. Observe uma frase simples como: ele é um homenzinho desprezível, e procure identificar qual propósito o diminutivo foi utilizado nesse contexto. Será que o homem realmente era pequeno? Ou a intenção era realçar o quanto ele era desprezível? Além disso, alguns textos, principalmente os literários, utilizam recursos estilísticos que os enriquecem e os tornam mais sugestivos, como, por exemplo, as figuras de linguagem, tais como a onomatopeia, a aliteração, assíndeto e polissíndeto. Para ficar mais claro, observe a questão que segue. Então, gente, na explicação diz aqui que uma palavra, o significado dela é encontrado dentro do contexto, certo? Então, se você pegar a palavra, como é que diz aqui? Homenzinho, certo? Se for a palavra solta, se eu colocar só no quadro a palavra homenzinho, você não tem direito ou noção do que seja, do seu significado. Mas quando eu coloco dentro do contexto, é que você vai entender o significado desta palavra. Leia o texto abaixo. Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia, que dor de cabeça me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogo. Levava ele para a sala, para os lugares mais limpinhos. Ele não gostava. Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Manuel Bandeira. Questão 1. O uso do diminutivo em porquinho, bichinho e ternurinha indica A. Carinho, empolgação, ironia ou tristeza, certo? Então, como é que você vai descobrir? Você vai analisar dentro do contexto. Porque você viu lá, no primeiro exemplo que eu dei para vocês, homenzinho já tinha outro significado, certo? Agora, o mágico errado. Arquibaldo era um mágico, exatamente, um homem capaz de realizar maravilhas ou de maravilhar outras pessoas, se preferir. Mas havia um probleminha, e probleminha é modo de dizer, porque ele achava um problemão. Arquibaldo era um mágico diferente, um mágico às avessas, sei lá como dizer. Então, gente, vocês vão fazer a leitura do texto e vão responder a pergunta. E agora, com vocês, Arquibaldo, maior mágico do mundo. A palavra destacada foi escrita dessa forma para esse Arquibaldo.
Por que que ela foi escrita dessa maneira? Mas antes vocês vão ter que ler o texto. Agora, observe a tirinha abaixo, baseado em fatos reais. Aí você vai fazer a leitura da tirinha, vai analisar, certo, gente? E depois vão para a questão de número 3. A repetição da letra S no primeiro quadrinho representa, ok?